Hoje eu quero falar para vocês sobre o tema que eu achei muito interessante, que é sobre não reconstrua o que Deus já derrubou. A passagem da Bíblia diz em Josué 6:26 que quando a cidade de Jericó foi destruída, Josué declarou uma profecia solene no qual ele disse: maldito seja o homem que tentar reconstruir essa cidade. Eu achei isso muito interessante. Eu quis estudar mais sobre isso, sobre o que seria essa maldição. E essa maldição, ela não é somente material, mas também espiritual. Então Jesus estava querendo dizer que maldito seja o homem que tentar reconstruir aquilo que Deus já destruiu. E o primeiro tópico que eu tenho para falar para vocês é: Jericó representa o passado que Deus já venceu por nós. Então Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele já venceu o nosso passado. E muitas vezes voltamos àquele velho pecado que ele já destruiu, aquelas velhas práticas, aquele sentimento que nos afasta de Deus. E o Senhor Jesus, ele não quer que nós ficamos nessa situação de voltar para o passado. Ele já nos libertou naquela cruz, ele derramou o seu sangue precioso. E muitas vezes certas atitudes do dia a dia que nós somos provados, nós voltamos a certas atitudes erradas. E lendo sobre os frutos do Espírito, eu vi que o amor, a benignidade, a fidelidade, o domínio próprio, a paz, todos esses frutos do Espírito, eles são testados aí no nosso dia a dia. Muitas vezes falhamos diante de Deus e deixamos que nossa velha natureza volte, e Deus, ele já nos libertou. Então, não deixamos aí que as ruínas do passado venham voltar na nossa vida. E reconstruir Jericó tem um preço. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós estamos nessa linha de estarmos com Deus, não estarmos, temos a atitude de Deus e não, isso é muito perigoso, porque o pecado já bate na porta. E se nós nos rendermos aí, a Bíblia diz que a porta do inferno, ela é larga, mas a de Deus, ela é estreita. Então, que nós possamos hoje viver no caminho estreito, em que os nossos frutos do Espírito, eles sejam refletidos em nós, que é os frutos do Espírito de Jesus na nossa vida. E o novo de Deus não habita nas ruínas do velho. Então, o Senhor Jesus, ele quer nos levar a um alto nível aí de fé, de relacionamento com Ele, de intimidade, de vitória, de propósito. Mas para isso nós devemos deixar o velho no chão. Deus não vai agir em um coração que ainda tem atitudes do velho homem. É interessante dizer a passagem de Nicodemos, quando ele disse: Jesus, como nós podemos nascer de novo? E ele disse, Jesus, que aquele que é nascido de Deus, ele nasce novamente. E essa é o novo nascimento. É quando nós não deixamos que o passado venha nos corromper diante do Senhor. Então, que hoje você venha deixar que Deus te entregue a terra prometida. Mas para isso você precisa viver um novo tempo do Senhor na sua vida.